Olá, nós vamos continuar o assunto que começamos no vídeo anterior, que era sobre o caminho do Senhor. Se você ainda não viu o outro vídeo, então veja ele primeiro e depois volte aqui para continuarmos, ok? O verso que vamos examinar hoje está em Isaías capítulo 2, verso 3, que diz o seguinte: Vinde e subamos ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. As palavras que vamos analisar hoje neste verso são: Vinde, ensinar, caminhos, Sião, lei, palavra e Jerusalém. Vamos começar então pela palavra vinde. No hebraico, a palavra vinde significa literalmente andar. E no hebraico antigo, essa palavra era representada pela imagem de um cajado em uma mão. Porque quando alguém pega seu cajado na mão, é porque vai caminhar ou fazer uma viagem. E como nômades, eles teriam que viajar de um poço de água a outro e de uma pastagem a outra, diariamente. De uma perspectiva hebraica, a vida também era vista como uma jornada literal, cada dia sendo um ponto no tempo ao longo dessa jornada. Toda ação, todo pensamento e toda decisão fazia parte da jornada. E dessa mesma raiz deriva a palavra malak, que é traduzida como mensageiro ou como anjo. E anjo nada mais é do que um mensageiro. É alguém que faz a sua jornada como um representante de quem o enviou. Nossa próxima palavra é a palavra ensinar. E no hebraico, essa palavra ela significa apontar, atirar e também pode significar instruir ou ensinar, no sentido de apontar uma direção que se deve seguir na vida. Nossa próxima palavra do verso é a palavra caminho, e nós já vimos essa palavra no vídeo anterior e descobrimos que ela significa literalmente uma trilha. Mas neste verso em específico, a palavra ela está no plural e ela começa com uma letra que significa a partir de. Só que isso nunca é abordado na tradução de Isaías 2, 3, pois eles simplesmente leem para que nos ensine os seus caminhos, mas deveria ser mais literalmente traduzido como para que ele nos ensine a partir dos seus caminhos. Ou seja, o Senhor não está apenas apontando a trilha que devemos seguir, como ele também está na trilha conosco. Nossa próxima palavra é a palavra Sião, e o seu significado é de um marco. Os marcos são usados para guiar alguém em sua jornada. Em uma jornada literal, esses marcos são pontos de referência como árvores, pedras, colunas, etc. Mas para uma jornada figurada, esses marcos seriam os mandamentos, que são os pontos de referência que indicam se eu estou indo na direção certa. A próxima palavra que vamos analisar é a palavra lei. Em hebraico, essa é a palavra Torá, derivada da palavra que nós vimos anteriormente, que significa apontar ou ensinar. Outro substantivo derivado dessa raiz é a palavra que é traduzida na Bíblia como chuva temporã ou primeira chuva, mas também significa um professor ou aquele que aponta o caminho. A chuva temporã ela é utilizada na Bíblia como símbolo do Espírito Santo. E é bem interessante que em João 16, no verso 13, Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. E dentro desse contexto, a Torá é o ensinamento do professor, ou mais literalmente, o caminho apontado pelo professor, a própria jornada. A palavra que significa professor também é usada para arqueiro. E dentro dessa perspectiva do professor sendo também um arqueiro, a Torá ou a lei seria a flecha. E se a flecha sair do seu caminho, ela com certeza vai errar o alvo. E a palavra hebraica para errar o alvo é frequentemente traduzida como pecado.
Por isso que João fala que pecado é a transgressão da lei. Ou seja, quando você não segue as instruções dadas na lei de Deus, que são as direções para o caminho, nós com certeza iremos mudar de direção e não chegaremos ao nosso destino. Nós já vimos no vídeo anterior qual é o significado de palavra no hebraico. E nós descobrimos que o seu significado está relacionado com ordem e harmonia. Mas eu quero ressaltar uma outra função da palavra, que é a que está em Salmo 119, no verso 105, que diz assim: A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, podemos notar que a função da palavra de Deus é iluminar ou facilitar a nossa jornada. E a última palavra é a palavra Jerusalém. O nome Jerusalém é uma combinação de duas palavras hebraicas que significam ensino de paz. A primeira palavra é Yehu, que é derivado da palavra que significa ensinar ou apontar, como nós já vimos. E a segunda palavra é Shalem, que está relacionada a Shalom, que normalmente é traduzida como paz. Mas a nossa definição de paz deriva de uma definição grega abstrata, que não reflete o sentido concreto da palavra no hebraico, cujo significado de paz é ser completo, perfeito e inteiro. O nome Yerushalém significa apontar o caminho para a totalidade ou perfeição, que significa estar em paz com Deus. E para concluir a nossa caminhada de hoje e a nossa reflexão, vamos pegar novamente o texto de Isaías, no capítulo 2, o verso 3, que vimos no início, e vamos retraduzir essa passagem usando os significados hebraicos que nós vimos hoje das palavras analisadas. E o texto ficaria dessa forma: Pegue o seu cajado e vamos ao monte de Jeová, a casa do Deus de Jacó, e ele nos mostrará o caminho a partir de sua trilha, e nós caminharemos nela, pois um marco nos indicará a direção e o harmonioso ensino para a totalidade de Jeová. Como você deve ter percebido, a Torá ou a lei não é um conjunto de regras, mas é uma jornada que nos une. Como está escrito em Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Continue seguindo o caminho do Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, até atingir o alvo. Por hoje é só. Eu espero te ver na nossa próxima caminhada, onde vamos falar mais profundamente sobre os 10 mandamentos. Até lá e fique com Deus.